pessoal que está em casa, cumprimentar a todos na presença do nosso presidente, vereador Eduardo Print Júnior. Queria agradecer ao tribuno que não está mais aqui, mas pelo tanto que ele mostrou que acompanha a Câmara, ele vai assistir na casa dele ou a reprise, pela fala, pela observação do trabalho dos vereadores. Respeito muito meus colegas e foi muito bom ouvir a sua percepção sobre a cidade. Hoje, gente, eu gostaria de falar sobre meio ambiente. Ou, na verdade, sobre a falta de cuidado com o meio ambiente que tem sido, assim, acontecido de forma deliberada aqui no nosso município. Isso tudo, e a minha vontade de falar sobre isso aqui hoje, surgiu de uma reunião na ACASP, em que eu estive ontem. Eu sou a vereadora que comparece a todas as reuniões da ACASP. Alguns vereadores sempre enviam representantes, como é o caso do presidente dessa casa, o assessor dele está sempre lá, o que é minho. Mas eu sempre estou lá presencialmente. E a gente percebe que muitas questões levadas à CASP, como questão de barulho em restaurante, em bar, como questão de poda de árvore, regular ou irregular, são questões que envolvem a fiscalização de posturas. E a fiscalização de posturas está sobre os olhos do secretário de Meio Ambiente. Gostaria de dizer a vocês, gente, que quando eu comecei o meu mandato e fui a primeira vez na CASP, o secretário de Meio Ambiente anterior estava lá, o senhor Ezequiel. E ele prometeu que o secretário de Meio Ambiente compareceria a todas as reuniões da CASP. E se ele não comparecesse, ele enviaria um representante. Posso dizer para vocês com a tranquilidade de quem vai dormir em paz essa noite. O secretário de Meio Ambiente novo não foi a nenhuma reunião da CASP e não enviou nenhum representante. De novo, várias questões trazidas na CASP que envolvem a fiscalização de posturas estão sob responsabilidade do secretário de Meio Ambiente. Mas o secretário de Meio Ambiente, e aqui eu não falo sobre a pessoa dele, sobre a qual parece um senhor respeitoso, gentil, estou falando sobre o trabalho. O trabalho não aparece. O trabalho é insuficiente para o município de Divinópolis. Nós não vemos a prestação da proteção ao meio ambiente e do planejamento para um desenvolvimento econômico e sustentável para Divinópolis. Isso não existe, isso não é feito. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês de como isso procede. O Conselho de Meio Ambiente, o CODEMA, é um dos conselhos mais ativos da cidade. O secretário é extremamente ausente do CODEMA. Ele participou pouquíssimas vezes. E quando ele não participa, ele também não envia representante. Muitas coisas, muitas pautas do CODEMA não andam. E quando o CODEMA não anda, é o meio ambiente em Divinópolis que não anda, população, pela ausência generalizada do secretário, pela falta de respostas, que eu vou contar para vocês. Não é só para o CODEMA, não. É para mim também. Enquanto vereadora, eu também não recebo respostas do secretário de Meio Ambiente. Olha só, gente, para vocês terem um pouco de noção do que acontece no CODEMA. Quando alguma empresa, por exemplo, está usando água de forma irregular, ou está, por exemplo, descartando a água contaminada de forma irregular, é no CODEMA que é decidido o que fazer com esses casos. E isso acontece largamente em Divinópolis. Largamente. Agora, se o secretário não participa da CASP, se o secretário não participa do CODEMA, e ele é o secretário de Meio Ambiente, ele está fazendo o quê? É simbólico sobre o desrespeito às políticas públicas de meio ambiente, essa ausência generalizada do secretário. Quem se comporta dessa forma falta sempre. Não é que faltou uma, duas vezes, sempre falta. Demonstra pouca preocupação com as políticas públicas de meio ambiente. Quem não escuta os membros do CODEMA, que são ambientalistas, que são engenheiros, que são pessoas envolvidas com o desenvolvimento econômico sustentável, não está prestando atenção no meio ambiente da nossa cidade. Além disso, gente, um outro assunto que também mostra a pouca vontade de resolver os problemas ambientais do município pela Secretaria de Meio Ambiente é o Vigiar, o Vigisolo e o Vigiágua. Vou explicar para vocês o que eles são. São programas da vigilância sanitária e, portanto, estão dentro da Secretaria de Saúde, que têm o intuito de fiscalizarem de perto a qualidade do ar da cidade, a qualidade do solo da cidade e a qualidade da água da cidade. Nas prestações de contas, aqui nessa casa, eu perguntei para a diretora da Vigilância Sanitária se estavam sendo feitos os trabalhos do Vigiágua, do Vigiar e do Vigisolo. E a secretária falou que só do Vigiágua.
E mesmo assim, o do Vigiágua é feito para coisas muito bobas. Por exemplo, uma contaminação muito grotesca na água. É isso que eles pegam. O Vigisol e o Vigiar não são feitos em Divinópolis. E aí, em março desse ano, no dia 3 de março, eu mandei uma indicação pedindo que a Vigilância Sanitária passasse a executar essa política pública, que afinal, presidente, é obrigação dela. Eu não estou aqui cobrando que a Vigilância Sanitária faça algo que foge da competência dela ou que não está prevista nas leis federais e estaduais. Está previsto na legislação que o município tem que fazer a vigilância do ar, e a vigilância do solo e a vigilância da água. E não faz. O que a Vigilância Sanitária me respondeu em 5 de abril, presidente, foi que encaminhou a minha solicitação para a Secretaria de Meio Ambiente para que eles desenvolvessem o trabalho de vigilância da qualidade do nosso ar e do nosso solo. Até hoje, a Secretaria de Meio Ambiente não me deu uma posição sobre isso. Eu não era vereadora até 10 meses atrás, mas nesses 10 meses em que eu comecei a fiscalizar de perto a questão ambiental do município, o que a gente vê é um descaso completo. E quem mora perto de siderúrgica sabe muito bem as consequências de uma cidade que não vigia a qualidade do ar. Sabe muito bem que a poluição do ar em Divinópolis é maior do que a permitida. Mas como que a gente vai multar essas empresas? A gente não tem dado, a gente não tem estatística, a gente não tem teste sendo feito. Isso aqui não é uma província, isso aqui não é um boteco. Isso aqui é uma cidade de 250 mil habitantes, com capacidade de ter uma aferição adequada e de alto nível da qualidade do ar. Para que as empresas que não estão seguindo a legislação, que não estão usando filtros, que estão com seus filtros vencidos e que estão, sim, poluindo o ar de Divinópolis e alterando a nossa qualidade de vida, sejam penalizadas. Em 2017, houve uma audiência pública nessa casa para falar sobre a poluição do solo, quando foi encontrado todo aquele lixo hospitalar no centro industrial. O que foi feito para vigiar a qualidade do solo de Divinópolis? Sendo que isso interfere no na nossa parte de comércio, das vendas do pessoal da feira, quando a gente precisa desenvolver toda a questão agroecológica do município, o solo poluído causa poluição da água também. O que foi feito? Faça uma audiência pública aqui em 2017, resolve a questão pontual da poluição hospitalar no centro industrial, e o que a gente faz depois? Nós não vigiamos a qualidade do nosso solo, nós não temos dados, nós não temos estatísticas, nós não sabemos o que todo esse esgoto jogado a céu aberto e todos os prazos que a Copasa já perdeu estão causando para o nosso solo. A gente não consegue nem processar a Copasa sobre isso. Talvez se a gente tivesse dados e estatísticas, a gente conseguiria. E, de novo, eu não estou aqui cobrando ou pedindo que nós façamos algo que é uma coisa que não está prevista na lei. Eu não estou aqui pedindo uma novidade. Eu estou aqui cobrando que a prefeitura faça aquilo que é a obrigação dela. Também sobre a contaminação do solo, na semana passada eu recebi uma solicitação sobre um bota-fora clandestino, lá no bairro Jardim Primavera. Inclusive, é uma região próxima à Cruz de Todos os Povos. Lá, gente, tem um bota-fora tão grande que até um cavalo morto foi descartado no local. E aí eu gostaria de saber se um cavalo morto é descartado num local, num lote que, segundo os moradores, pertence à prefeitura. Eu já mandei um requerimento para saber a quem pertence esse lote. Isso é responsabilidade de quem? Porque a Censur vai lá, tira o cavalo morto, enterra o cavalo, mas o que está sendo feito sobre a poluição do nosso solo, líder do governo? Porque lá nós temos lixo sendo jogado. E o município está atrasado no desenvolvimento do seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos vem sendo prometido pela Secretaria de Meio Ambiente para essa vereadora há 6 meses. O secretário foi trocado e o novo secretário sequer fechou o contrato com a UENG. Acabei de perguntar para a diretora. O processo de contratação, que não precisa de licitação, porque a UENG tem um notório saber, ou seja, ela é reconhecida como a melhor para fazer esse tipo de coisa, sequer foi aberto. Uma vez aberto, eles têm 7 a 8 meses para fazerem esse plano. Ou seja, se a prefeitura abrir esse contrato amanhã, gente,
O plano de gerenciamento de resíduos sólidos fica pronto no fim do ano que vem. Até lá não tem solução para bota fora, não tem solução para contaminação do solo e a gente sequer está medindo o que está sendo feito com o nosso solo e com o nosso ar. Com a água, a gente mede mais ou menos. Por último, gente, eu queria falar sobre a seriedade que é a cidade não ter um fiscal de meio ambiente. A gente tem a fiscalização de posturas, mas nós não temos um cargo de fiscal de meio ambiente. Nós não temos uma pessoa que fica por conta de punir os criminosos ambientais do município. O secretário de meio ambiente sequer participa das reuniões que punem esses, que estabelecem multa para esses. Então, gente, o que nós precisamos é de uma cidade que se desenvolva, que busque uma economia sustentável. Nós não queremos crescer poluindo o nosso ar, poluindo o nosso solo, poluindo a nossa água. Eu acredito que isso tem a concordância dos 17 vereadores. Todo mundo aqui quer respirar um ar puro. Todo mundo aqui quer que seu alimento cresça numa terra saudável. Todo mundo aqui quer ter acesso a uma água de qualidade. Desenvolvimento sustentável é o futuro. E é isso que os grandes líderes do mundo estão discutindo hoje na COP26. É isso que está sendo discutido. E Divinópolis tem condições para pelo menos sair desse lugar em que a gente está, que é um lugar que ignora todos os danos ambientais feitos no município. Percebam que aqui eu nem falei sobre a gente preservar, infelizmente, que é o que precisa ser feito. Eu estou falando só sobre a gente conseguir medir tudo o que está sendo feito de dano. A gente nem consegue. Eu preciso, presidente, que a vigilância sanitária seja respondida, que eu seja respondida, que a Secretaria de Meio Ambiente se posicione sobre 2 programas federais que não são feitos no município. O Vigisolo e o Vigiar. E o Vigiágua é feito pouco. Muito obrigada pela cessão da palavra.